Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. De fato, é muito bom descansar na presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Zacarias, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu renovo, o meu servo renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Um bom ouvinte da palavra tem sempre um olho no pregador, como eu digo, e outro na Bíblia, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por esse momento tão ímpar, tão singular na nossa vida, quando nós podemos adorar o Teu nome. E agora o Teu povo se coloca diante do Senhor, almejando, ansiando ouvir a Tua palavra. Ó, fala o nosso coração, Senhor. Nos ensina, nos corrige, nos transforma pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Desencorajamento. Essa é uma palavra que muitas vezes traduz a nossa realidade. Algumas vezes nós nos sentimos desencorajados com o nosso país. Algumas vezes nós nos sentimos desencorajados com a situação em que nós estamos vivendo em meio a essa terrível pandemia. Algumas vezes nós nos sentimos desencorajados com a nossa própria casa, com a nossa família. Às vezes nós nos sentimos desencorajados profissionalmente em busca dos nossos sonhos e projetos pessoais. Mas há um tipo de desencorajamento, talvez, que seja mais realista, que tem a ver não com aspectos externos. É aquele desencorajamento pessoal. Muitas vezes nós também nos sentimos desencorajados quando olhamos para a nossa própria vida. Nos sentimos desencorajados quando sabemos que Deus é santo e puro e nós somos pecadores, e muitas vezes nós nos sentimos desencorajados com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos pecados. Talvez nessa manhã você veio exatamente se sentindo assim, profundamente desencorajado.
Você olha para a sua própria vida e olha para um Deus santo e diz: que esperança há para mim, um pecador, diante de um Deus tão puro de olhos? Se você veio nessa manhã, ou você está assim desencorajado, esse texto lhe trará nessa manhã um profundo encorajamento. Mas antes de adentrar nesse texto, vamos considerar um pouco o contexto onde ele foi escrito. Esse texto que nós lemos está no livro de Zacarias, um profeta pós-exílico. É bom lembrar que o povo de Israel, pela sua terrível e constante desobediência, foi duramente punido pelo Senhor, que o entregou nas mãos dos caldeus, e aquele povo então passa 70 anos no exílio. E depois de 70 anos, Deus traz o seu povo de volta, eles estão na terra prometida. Já não é uma grande nação, é uma nação debaixo de grandes impérios, debaixo do império Medo-Persa agora, primeiro dos caldeus e agora depois, um pouco tempo depois, do império Medo-Persa. É uma nação frágil, o templo está em ruína, Jerusalém está destruída, a situação financeira não é fácil dos que voltaram, muitos nem quiseram voltar, preferiram ficar na própria Babilônia. E para piorar a situação, o povo começa a voltar aos mesmos erros que Deus havia condenado. Ou seja, era uma situação de profundo desencorajamento quando você olha a situação daquele povo. E Deus então levanta dois profetas que vão conclamar Ageu e Zacarias para que o povo então, Ageu e Malaquias, Zacarias aliás e Malaquias, para que o povo então, e também Ageu, para que o povo reconstruísse a terra, para que o povo reconstruísse o templo. Mas Deus levanta Zacarias para conclamar ao povo que, além dessa reforma de reconstruir o templo, de reconstruir Jerusalém, tudo estava em ruína, era preciso uma reforma mais profunda, a reforma do coração. Não bastava ter um templo belo, bonito, reconstruído. Os corações precisavam serem também reformados. E essa é a missão de Zacarias, pregar dentro desse contexto. O livro de Zacarias é um livro que, quando nós lemos, nós nos sentimos meio desencorajados em lê-lo. Às vezes temos dificuldade, porque é um livro que foi escrito de uma forma profundamente simbólica. Deus usa vários símbolos, é uma linguagem que algumas vezes nós chamamos apocalíptica, cheia de metáforas, cheia de imagens. E para nós, leitores no século XXI, nós nos achamos meio perdidos quando lemos. Nós estamos lendo diante de nós uma imagem, uma visão. É a quarta visão no livro. E nessa visão, essa quarta visão, nós encontramos algo interessante. É uma visão de um trono, onde existe Deus nesse trono, como juiz sobre todas as coisas. Existe o anjo do Senhor, que está sentado à direita, Satanás, que está ali, o acusador, e tem o réu, tem aquela pessoa que está diante desse juiz, que é o sumo sacerdote, representando toda a nação de Israel, chamado Josué. Essa é a cena, essa é a imagem, essa é a figura. E qual o propósito disso? Por que é que Deus muitas vezes se revela através dessas imagens, dessas figuras, como no livro de Apocalipse? É que essas imagens, elas têm um grande poder de nos fazer refletir sobre coisas profundas, coisas que nós muitas vezes não enxergamos. As imagens têm esse poder, tinham obviamente de fazer, primeiro os primeiros leitores e também nós hoje, de refletirmos sobre verdades profundas, coisas que aos nossos olhos parecem não ser reais. Esse é o objetivo. Então aqui diante de nós, no capítulo 3, nós temos a quarta visão, esse é o título, é a visão desse tribunal, onde o sumo sacerdote está diante de Deus. Se nós tivéssemos que resumir o capítulo 3, do versículo 1 a 10, em um tema que reproduz muito bem o significado, o ponto principal desse texto, nós poderíamos dizer que esse texto fala a respeito do encorajamento do perdão divino. Esse é o propósito. Essa visão tem o objetivo de trazer encorajamento através do perdão divino e, sobretudo, através da promessa do renovo, daquele que viria no futuro e ia tirar a iniquidade do povo em um único dia. Obviamente, essa é uma promessa que apontava para o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o tema daquilo que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. O encorajamento do perdão divino pela promessa do renovo.
o encorajamento do perdão divino pela promessa do renovo. Então, primeiro nós temos no versículo 1 a 3, eu vou chamar a sua atenção para que você siga o argumento, a lógica do texto. Então, do versículo 1 a 3, nós temos o tribunal celestial que é estabelecido, onde Josué é acusado e ao mesmo tempo é defendido, do versículo 1 a 3. Em segundo lugar, do versículo 4 a 7, nós temos o perdão que é concedido, quando Josué é limpo, é perdoado, é vestido e é comissionado. E em último lugar, no versículo 8 a 10, nós temos o renovo prometido, onde Deus faz a promessa a Josué de um renovo, de alguém que vai vir, alguém mais glorioso, que ia tirar todo o pecado do povo em um dia, bem como Deus faz promessas gloriosas para o futuro. Então, esse é o tema daquilo que eu quero meditar, o encorajamento do perdão divino e a promessa do renovo. Tribunal estabelecido, versículo 1 a 3, perdão concedido, versículo 4 a 7, e o renovo prometido, do versículo 8 a 10. Vamos analisar em primeiro lugar o verso 1 a 3, coloque os seus olhos na sua Bíblia, e vamos ver a cena desse tribunal que é estabelecido. O texto começa dizendo: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Literalmente no texto hebraico diz assim: ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então quem é ele? Obviamente pelo contexto, o tradutor da nossa Bíblia, da nossa versão em língua portuguesa e em outras versões também em inglesa, vão atribuir que o que faz sentido é Deus. É essa a ideia. Deus então mostra, essa é a visão, Deus mostra o sumo sacerdote Josué. É uma figura de um tribunal onde Josué, o sumo sacerdote, que era a figura que representava a santidade do povo, a mediação do povo, que trajava vestes brancas, que deveria representar a santidade. O povo podia até mostrar atos pecaminosos, mas o sumo sacerdote representava exatamente isso, alguém santo. E esse homem agora está diante do tribunal, essa é a visão. Diante dele, nós temos o anjo do Senhor e Satanás também, que está ali. A palavra Satanás, para quem não sabe, significa o acusador. Então a imagem é muito clara. Você tem Deus, você tem um promotor, um acusador, que é Satanás, e você tem o anjo do Senhor. Que nós vamos então pensar quem é essa figura do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor para defender. E diante dele está ali Josué. Essa é a cena. O texto então diz que naquele tribunal, onde tem Deus como juiz, o anjo do Senhor que funciona como juiz e advogado de defesa, Satanás o acusador, o promotor, e ali o réu, Josué. E antes que alguém diga qualquer coisa naquele tribunal, quem toma a palavra é o próprio Deus. E é interessante porque o texto diz: mas o Senhor disse a Satanás. A palavra Senhor, literalmente, aqui na língua hebraica, é o Deus da aliança, Yahvé, ou Javé. Então Deus diz a Satanás assim: o Senhor te repreende, ó Satanás. É interessante, Deus está falando na terceira pessoa dele mesmo. Mas de alguma forma Deus está lembrando. Imagine em um tribunal, onde no momento em que o promotor vai abrir a boca, o juiz se antecipa e diz: cale-se. Essa é a cena. O promotor, ele não é permitido abrir a boca, porque Deus diz: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, veja o versículo 2: o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Deus diz: cale-se, esse é o meu povo. Esse é o meu povo, essa é a minha cidade. Você não entende isso? E veja a frase: não é este um tição tirado do fogo? O que significa essa ideia de um tição tirado do fogo? Veja, essa imagem é muito gráfica. Quando você tira alguma coisa do fogo, você tira algo que está prestes a se destruir, a se desintegrar. E no meio daquele juízo, no meio do juízo divino, Deus havia tirado aquele povo que aos olhos de Satanás era um povo digno de ser destruído novamente, mas Deus disse: mas eu tirei esse povo do fogo, eles deveriam ser destruídos, mas eu tive misericórdia, eu tirei eles do fogo. Nós vamos encontrar em Amós, no capítulo 4, versículo 11, essa mesma ideia,
no capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: subverti alguns entre vós, como Deus submeteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então Deus está dizendo o seguinte: você está repreendido, Satanás, cale-se, esse é o meu povo, e eu tirei eles. E por que Deus fez isso? Pela sua graça, pela sua misericórdia. Deus está mostrando o seu amor pactual para com o seu povo. Essa é a cena. Ora, o versículo 3 diz algo interessante. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Essa é a cena. E agora a imagem vai mostrar um detalhe interessante. Josué, o sumo sacerdote, que geralmente vestia roupas brancas, turbantes, era muito bela a visão do sumo sacerdote. Ele tinha algumas pedras preciosas que brilhavam, representando o nome das tribos. Mas o texto diz que, no versículo 3, observe, ele estava vestido de vestes sujas. E é interessante que essa palavra hebraica aqui, para suja, literalmente significa uma sujeira provinda de excremento humano ou vômito. Essa é a cena. A cena é Josué, o sumo sacerdote, o homem mais santo que deveria ser da terra, representando todo o povo, agora está diante do juiz. Aos olhos dele, aos olhos das outras pessoas, talvez ninguém percebesse isso, mas aos olhos de Deus, Josué estava vestido com roupas sujas de excremento humano. Que cena, irmãos! Essa é a cena real de um pecador diante de Deus. Nós somos exatamente isso. Pessoas manchadas de excremento humano e vômito diante de Deus. Essa é a cena que Deus mostra. Essa é a cena que o povo deveria vislumbrar. E eu fico imaginando como essa cena não deve ter tido um impacto naqueles primeiros leitores, quando eles dizem: quem? O sumo sacerdote? Aquele que nos representa, que faz os sacrifícios, aquele que é o mediador entre Deus e o povo. Ele diante de Deus é como alguém vestido de excremento humano. Imagine nós. Essa é a cena que Deus mostra a Zacarias. Uma cena que não teria nenhuma esperança. Se o texto terminasse aí, nós estávamos perdidos. Eu e você. Porque essa é a nossa realidade. Talvez você até se ache bom aos olhos de Deus, justo, digno, que você pode oferecer alguma coisa a Deus e receber alguma coisa em troca, mas esse é o seu retrato, é o meu retrato. Eu e você, diante de Deus, nós somos isso. Nós somos pessoas vestidas de excremento humano e de vômito. Nós somos manchados, nós somos imundos, e a razão dessa imundice é o nosso pecado. Versículo 4 a 7, então, nos diz que o anjo do Senhor estava ali. Josué estava ali sujo diante do anjo. E o anjo então toma a palavra, e possivelmente aqui, com certeza, se refere ao anjo do Senhor, e diz o seguinte: qual a mensagem do anjo? O anjo diz assim: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Que coisa gloriosa! É interessante que essa figura, como um anjo do Senhor que está falando isso, está dizendo assim: perdoe, vamos tirar essa roupa suja dele, tire, vista uma roupa limpa, perfeita. E o próprio anjo do Senhor vai dizer qual era a razão da sujeira. Veja no final do versículo 4, quando ele diz assim: eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. A palavra iniquidade da língua hebraica tem uma conotação mais forte do que pecado, tem a ver com a culpa. O pecado nos torna culpados. Então agora ele recebe esse perdão e ele então se veste agora com uma nova roupa. Ele recebe, Josué, o perdão divino, a graça divina. Ele é perdoado. E a metáfora do perdão que Deus usa nessa visão é essa:
Perdoado é quando Deus graciosamente arranca a sua roupa suja, e o anjo do Senhor diz assim: vista uma roupa nova nele, vista uma roupa branca. Essa é a imagem do perdão concedido. Josué é limpo, vestido e purificado. Mas quem é esse anjo do Senhor? É interessante que nós vamos encontrar várias vezes essa figura no Antigo Testamento. Algumas vezes ele é distinguido de Deus, de Yahvé, e algumas vezes a fala dele é atribuída a Yahvé, ele é tratado como Deus. E nós acreditamos que essa figura do anjo do Senhor é nada mais, nada menos do que aquilo que nós chamamos de uma cristofania. São algumas aparições de Cristo. Obviamente Cristo ainda não era Deus homem, ele só se fez carne, obviamente depois, na nova aliança, quando ele nasce de Maria e José. Mas nós vamos encontrar na antiga aliança algumas aparições de Cristo. Então esse que está intercedendo, e essa é a imagem gloriosa, diante daquele tribunal onde Josué merecia ser condenado, onde Satanás com certeza teria inúmeras acusações, nós temos não apenas Deus que é o juiz, mas nós temos esse glorioso intercessor, esse mediador, esse que está sentado à direita de Deus, Jesus Cristo. Obviamente ainda ele não tinha forma física, mas que está ali simbolicamente representado pelo anjo do Senhor, perdoando. E ele diz mais, veja no versículo 6, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, tu também julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Aqui o anjo do Senhor faz uma promessa gloriosa. Ele não apenas limpa Josué, perdoa, ele não apenas veste ele, mas ele agora comissiona Josué. Ele diz: Josué, eu limpei você, eu purifiquei você, eu perdoei você, eu fiz com você o que você não merece. E se você andar nos meus caminhos, e aqui tem a ver com a ideia da observância aos preceitos da aliança, do pacto. Se você observar os meus preceitos, se você for fiel à minha lei, à minha palavra, você vai julgar a minha casa. Obviamente Josué iria, aqui o sentido de casa era a ideia do templo. Deus promete que ele guardará o templo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o final do versículo 7, diz assim: e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. A tradução hebraica é interessante porque Deus diz assim: se você andar nos meus caminhos, eu vou fazer com que você ande sempre diante da minha presença. Você pode então entrar na minha própria presença. Você vai poder entrar na minha gloriosa presença, Josué. Aqui nós vemos esse perdão gloriosamente concedido. Mas Deus não apenas perdoa. Deus diz: perdoados devem andar como Deus quer, em obediência. Essa é a mensagem para Josué. Ele é limpo, vestido, advertido, comissionado. E no versículo 8, observe que aí começa o terceiro momento, onde há uma promessa gloriosa, onde o renovo é prometido. Diz o seguinte: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui Deus faz uma promessa gloriosa, irmãos, do renovo. O renovo literalmente tem a ver com um toco, é quando você arranca uma árvore e você olha e aparentemente não há nada, e o renovo é o que vai brotando do nada. Quando se olhava para o povo de Israel, não havia nenhuma esperança, mas Deus faz a promessa do renovo, algo que iria surgir, algo que viria a vir. Mais à frente, no capítulo 6, Deus vai falar novamente a respeito desse renovo. Abra sua Bíblia, 6, versículo 12, assim: disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória.
assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre os ofícios. Israel glorioso, esse renovo que viria, ele reinaria sobre todas as coisas, e ele ia fazer algo que era impensável na mente de um judeu. Essa é a promessa. Era unir a figura do rei e do sumo sacerdote. Um rei jamais poderia ser sumo sacerdote em Israel, e o sumo sacerdote jamais seria rei, mas esse renovo, ele ia ser rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Haverá, como ele diz aí, perfeita união entre ambos os ofícios. Essa é uma imagem gloriosa para o renovo Jesus Cristo. Ele é o renovo. Essa é uma profecia gloriosa, feita muitos anos antes de Jesus vir, apontando a vinda do Messias, o renovo, o servo. E aqui, algo interessante que Deus também diz a Josué, quando diz assim, porque são homens de presságio. Essa palavra presságio não é que eles adivinhavam coisas. Uma tradução literal do texto hebraico seria, eles são homens que são sinais. Ou seja, o próprio sumo sacerdote e os demais sacerdotes que serviam ali no templo, eles seriam sinais, eles apontavam para um sumo sacerdote, para algo glorioso que viria no futuro, o renovo. O renovo viria, um perfeito sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, o texto nos diz, no versículo 9, que ele ia tirar a iniquidade desta terra num só dia. Interessante isso. Todos os dias haviam sacrifícios em Israel para perdão de pecado. Os sacerdotes trabalhavam incansavelmente. No dia da expiação, uma vez por ano apenas, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício. Mas agora, o anjo do Senhor, é interessante, que aqui nós temos uma figura interessante, que é o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado, anunciando a Josué o Cristo encarnado. Jesus está anunciando que um dia viria o renovo, obviamente seria ele mesmo, agora como Deus homem, e ia tirar então o pecado do povo, ia oferecer um sacrifício perfeito na cruz do Calvário em um único dia. Aquilo que Josué estava vendo, aquela imundície toda, aquelas roupas sujas, tudo isso seria limpo em um único dia, na cruz do Calvário. Que imagem gloriosa! Essa imagem. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, interessante como termina o versículo 10, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Interessante que naquelas sociedades agrícolas, quando você recebe bênçãos, o que é que você faz? Você convida para embaixo da árvore, para conversar, convidar os amigos, bater papo, essa é a imagem. Ou seja, naquele dia, vocês vão experimentar grandes bênçãos de comunhão. Agora Deus está reunindo o seu povo através daquele ato de sacrifício, em um único dia. Deus está trazendo bênçãos eternas ao seu povo. Essa é a imagem da visão. Que imagem gloriosa! Então eu pergunto a você nessa manhã, quando você olha para si mesmo, o que você vê? Hoje, agora, como você se enxerga? Uma pessoa boa, justa, um bom profissional, alguém digno de ser valorizado, honrado, um bom pai de família, boa mãe, bom filho, ou um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, como você se vê? Veja, não importa se você é bom ou mal aos seus olhos, na radiografia de Deus, aos olhos de Deus, você é alguém vestido de roupas sujas. Você fede a excremento humano. Essa é a realidade de um homem pecador diante de Deus. Então, qual a esperança para um pecador?
Qual esperança para um pecador diante de Deus? A esperança está nesse anjo do Senhor, que tirou a roupa de Josué, que disse: perdoe ele. A esperança está nesse Cristo glorioso que veio como um perfeito sumo sacerdote, para purificar o nosso pecado, para nos lavar, para nos dar vida. E essa imagem que nós encontramos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9, o autor dos Hebreus vai falar exatamente isso. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta terra, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido redenção. Você entende a profundidade do que está sendo dito aqui? Quando o sacerdote, quando alguém levava um animal ao sumo sacerdote, ele colocava as suas mãos sobre aquele animal. E a morte do animal significava de que Deus, miraculosamente, devido à sua graça, estava providenciando um substituto que estava morrendo em seu lugar. E o sumo sacerdote então entrava nesse tabernáculo humano, que era um símbolo do próprio trono de Deus como rei. Então ele estava continuamente levando o sangue desse animal e colocando ali. Mas o autor dos Hebreus diz que Jesus, quando ele vem, ele não entra dentro de um tabernáculo, ele entra no próprio céu, na própria presença de Deus, e oferece o próprio sangue. Ele dá a sua própria vida como uma redenção eterna pelo seu povo. Nele está a nossa esperança. A única esperança para um pecador está naquele que se encarnou, que veio, Deus homem, para morrer na cruz do Calvário, para arrancar a nossa imundície, para tirar as roupas sujas e fedorentas, para arrancar a podridão do nosso coração e nos transformar em novas criaturas. Talvez você não entenda o que foi para o Senhor Jesus a encarnação. Deixe-me usar uma imagem para que você entenda isso. Para que você entenda o que é a encarnação. O porquê nós devemos valorizar a obra de Cristo. Imagine um homem que nunca experimentou um cigarro em sua vida. Ele nunca sentiu o cheiro do cigarro em sua vida. Ele respirava um ar completamente puro. E um dia esse homem entra no elevador, aperta no elevador, e esse elevador desce para um porão. E quando ele abre e entra nesse porão, ele então sente o cheiro terrível de cigarro. Todas as pessoas que estão fumando. A sala cheira a cigarro. Todo o ambiente está poluído com aquele cheiro, com aquela fumaça. E agora ele que nunca experimentou isso, precisa sentir, ele precisa ver, ele precisa inalar esse terrível cheiro. Assim foi a encarnação. Esse anjo do Senhor que nunca pecou, que era o Logos, que não tinha um corpo humano, agora renuncia e nasce como um Deus homem. E vem para esse mundo marcado pelo pecado, pela poluição, por homens maus, e agora ele então convive como santo de Deus, sem pecado, ele nunca pecou. Ele agora então convive no meio dos discípulos, vendo as falhas deles, ele convive no meio do seu povo. E Jesus então, mesmo observando toda aquela poluição, ele não desiste, ele ama o seu povo, ele os ama até o fim, ele morre, ele dá a vida para nos tirar exatamente desse mundo poluído,
para nos resgatar dessa poluição terrível e nos levar para um local onde nós jamais um dia respiraremos a imundície desse mundo poluído. Foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. Você compreende isso? O que o seu Salvador fez por você? Como deve ter sido difícil para Ele, como Santo de Deus, conviver. Esse mesmo Jesus que hoje em glória está no meio do seu povo. Lá nas igrejas de Apocalipse nós vemos em cada carta Jesus dizendo: eu conheço, aquele Jesus que conhece a mim e a você, que é santo, que é puro, mas que está em nosso meio. Então qual a minha esperança, qual a sua esperança? A nossa única esperança está nele. A única esperança está naqueles que têm as suas roupas trocadas. Se você não tiver as suas roupas trocadas, se o seu pecado não foi tratado, você está perdido, não há esperança para você. Não há esperança nenhuma. Mas nessa manhã, esse glorioso Salvador, que desceu para nos salvar, que é o nosso sumo sacerdote, ele veio fazer exatamente aquilo que os sacerdotes fazem, estabelecer um relacionamento entre coisas antagônicas. O sumo sacerdote intercedia, o sumo sacerdote ensinava, o sumo sacerdote mediava, Deus e o homem e Deus, e é isso que ele faz, o nosso Salvador. Ele faz com que nós não apenas tenhamos roupas puras, mas ele também perdoa o nosso pecado, nos purifica e nos faz com que nós possamos entrar na presença santa de Deus. E agora nós temos a absoluta certeza que nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus. É isso que Hebreus 4 diz: temos, portanto, Hebreus 4:1, aliás 4:14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, veja Hebreus 4:14, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, Deus deveria dizer: se afaste do meu trono, você é um imundo, você, aos meus olhos, você é como alguém vestido de excremento. Mas agora, através de Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós podemos nos aproximar, porque o trono de Deus é um trono de graça. E veja o que o autor dos Hebreus diz no versículo 16: chegue-se com confiança. Você tem um sumo sacerdote que abriu um caminho para você. Você tem graça sempre que você quiser, graça para socorro em ocasião oportuna, perdão. Nós temos um glorioso sumo sacerdote, mas ele não é apenas o sumo sacerdote. É interessante que a palavra Josué é sinônimo exatamente de uma outra palavra usada no Novo Testamento: Jesus. Josué significava: o Senhor salvará o seu povo dos seus pecados. Nós temos um representante, um capitão, alguém que vai à nossa frente e abre um caminho na presença de Deus. Alguém perfeito, que nunca teve as manchas sujas de pecado, mas que recebeu por minha causa e por sua causa o nosso pecado, que foi tratado, como Paulo diz, como pecado em nosso lugar, para que Deus nos concedesse perdão. É muito comum, e você já deve ter visto, umas competições de paintball, uma espécie de jogo onde as pessoas atiram, e aquelas bolinhas, quando batem, elas sujam. Esse mundo é como uma competição de paintball, irmãos. No final, todo mundo é sujo, ninguém passa limpo. Não há ninguém puro,
santo, perfeito aos olhos de Deus. Todo pecador é imundo. Mas enquanto um pecador não sabe a gravidade do seu pecado, ele não percebe a importância do remédio. Para que você perceba e valorize a obra de Cristo, você precisa entender a gravidade do seu pecado. E o remédio de Deus não foi apenas uma graça subjetiva. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer e dar a vida por nós. Não há esperança em nós mesmos, só há esperança em Cristo. Essa é uma lição importante que nós aprendemos. Sem a graça, nós ainda somos imundos. Com a graça, nós somos purificados. E essas roupas gloriosas que Jesus nos dá, usando essa metáfora das roupas brancas, elas têm uma característica gloriosa. É que elas são puras, elas são limpas, e o pecado jamais fixa nessas roupas. No dia 14 de maio de 1521, Martinho Lutero, escrevendo uma carta a Melanto, seu amigo, ele fala de um sonho que ele teve, Lutero. E nesse sonho ele lembra que Satanás mostrava a Lutero uma lista imensa dos seus pecados. Tudo que ele tinha feito, desde a sua juventude. E Lutero vê aquela lista imensa de pecado. Seu coração se aperta. E Lutero então diz ao diabo: é tudo verdade, e ainda está faltando. Tem mais coisas que eu fiz. Escreva aí, Satanás, outras coisas. Essa lista está incompleta. Mas saiba que o sangue de Jesus, Filho de Deus, me limpou e me limpará de cada um desses pecados, porque Ele me deu roupas brancas e puras. Louvado seja o Senhor por isso. Aqueles que são perdoados devem aprender uma lição importante nesse texto. O perdão sempre precede a obediência, é verdade, mas o perdão sempre segue, mas a obediência sempre segue aqueles que são perdoados. Observe que o anjo diz: Josué, ande nos meus caminhos, seja fiel, e esse caminho estará sempre aberto para a minha presença. Seja fiel. E agora na nova aliança, conforme Pedro nos diz, nós não temos mais sumo sacerdote, nós não temos templo. Jesus é o nosso templo. Onde o povo estiver reunido, ali é o templo do Senhor. Mas nós somos sacerdócio real, nação santa, irmãos. E agora nós devemos viver dessa forma. Nós somos comissionados a anunciar esse evangelho ao mundo. O evangelho que fala de um Deus santo e de homens pecadores, mas que também fala da graça, de um Deus que enviou o seu Filho para nos limpar, para nos purificar. A mensagem do Evangelho é uma boa notícia, porque ela traz sempre esperança para pecadores. Ela traz sempre esperança. Eu quero também trazer nessa manhã uma aplicação para vocês que são crianças. Eu sei que vocês gostam muito de brincar, muitas vezes as crianças, com tintas. Vocês gostam de brincar com aquelas tintas, então às vezes o papai, então, a mamãe compra e coloca aquele papel branco e vocês então começam a se sujar. Não estou sugerindo nada, ok? E de repente você se suja, você se mela, e mela muitas vezes a sua roupa, e sua mãe fica brava. E se eu disser a vocês que existe uma roupa onde a tinta e a sujeira nunca grudam? Oh, uma roupa e uma sujeira onde a tinta nunca vai grudar? Sim. Quando Deus perdoa um pecador e perdoa você, como perdoou o seu pai, Jesus vestiu nele uma roupa branca, e o pecado, a sujeira, a imundície nunca mais vai grudar para sempre. Porque nessa roupa branca que Jesus dá sempre que nós oramos, o sangue de Jesus e a água do Espírito nos lava
e nos deixa brancos como a neve novamente. É essa roupa que vocês precisam, crianças. E como é que vocês têm essa roupa? Crendo em Jesus Cristo, esse glorioso Salvador. Eu quero concluir lendo com você uma cena muito bela no livro de Apocalipse. O livro termina no capítulo 22 com uma gloriosa bem-aventurança. E essa bem-aventurança, em 22:14, é: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Bem-aventurado aqueles que receberam essas vestiduras brancas. Que coisa gloriosa! Enquanto nós estivermos nesse mundo, essa poderosa esponja do sangue de Jesus vai limpando o nosso pecado, mesmo as roupas brancas que recebemos na salvação. Mas um dia essas roupas serão brancas eternamente. Nunca mais serão manchadas. Nunca mais haverá o menor resquício de excremento, ou de vômito, ou de podridão. Essas roupas serão brancas, brancas para sempre, e bem-aventurado é aquele que um dia recebeu essas roupas brancas. Aqui, de forma metafórica e simbólica, Apocalipse está dizendo que essa roupa branca é essa gloriosa salvação que Jesus concede aos seus. O sangue de Jesus. Um dia, todos nós, eu e você, vamos estar diante do tribunal de Deus. Não desse tribunal metafórico, dessa figura, um tribunal verdadeiro, real. Onde Jesus não será mais um salvador, será um juiz. Eu e você estaremos diante dele um dia. E ai daqueles que estão nessa manhã, ou me ouvindo e assistindo pela internet, que entrarem e chegarem naquele dia, vestidos com roupas sujas de excremento e vômito. Você será expulso da presença de Deus eternamente. Se arrependa hoje. Volte-se para Cristo hoje. E Ele vai limpar e vai te dar uma nova roupa. Você não será perfeito, será ainda um pecador. Mas esse pecado nunca vai grudar na sua roupa para sempre. E um dia, quando você estiver diante do Senhor, do juiz, você será tratado não como um réu condenado, mas como um irmão amado em Cristo Jesus. Se arrependa e volte-se para Ele hoje. E eu quero concluir só lembrando aos pais, a tarefa de vocês, ao trazerem os filhos para o batismo, é nunca fazê-los esquecer quem eles são. Nós sempre temos que lembrar aos nossos filhos o que eles são. Porque nós somos pecadores. Mas temos que nos lembrar e lembrar eles da graça. Foi isso que Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 6. Que os filhos iam perguntar ao pai por que nós devemos obedecer a Deus. Por que eu devo ir para a igreja quando inúmeras pessoas estão indo para outro lugar? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu tenho que viver de uma forma diferente dos meus amigos, dos meus colegas? Por quê? No capítulo 6 de Deuteronômio, Deus diz qual deveria ser a resposta que o povo deveria dar aos seus filhos. E essa resposta, versículo 20, Deuteronômio 6:20, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo,
que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Por que eu tenho que obedecer? E veja o que é que Deus diz a resposta. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. O pai deveria dizer: porque Deus é o Deus da aliança, Deus nos tirou desse mundo, Deus salvou a mim, Deus me deu vida, e você é filho dessa aliança, e você então tem que andar nessa aliança. A razão para a obediência é o pacto e a aliança. É isso que vocês vão ter que lembrar continuamente aos filhos de vocês: da aliança, do pacto, da graça, do que Deus fez por vocês e fará na vida deles também. Que Deus nos ajude nessa missão diária. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o teu nome. Somos gratos por esse momento, quando ouvimos a tua palavra. E o nosso coração se enche de alegria, Senhor. Como explicar o teu amor por nós? Como compreender um Deus santo que quer estar perto de pecadores indignos? Só a tua graça, só a tua graça, só a tua paciência para lidar com pecadores como nós. Eu quero te agradecer por isso, mas ajuda-nos a vivermos de forma fiel ao Senhor, como resposta a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E se por acaso há alguém que se sente assim, sujo aos teus olhos, que o teu Espírito nessa manhã o ensine, que não há nenhum tipo de sujeira, que não há nenhum tipo de mancha, que o poderoso sangue de Jesus não possa purificar. Essa é a nossa oração, é que haja transformação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.